Bom dia, igreja. Bom dia a você que nos acompanha através do YouTube. Que delícia de culto, que presença de Deus nesse lugar. A atmosfera nesse lugar está hoje tangível para milagres. Eu não sei qual milagre você precisa nessa manhã. Eu sei que a atmosfera nessa manhã está densa. Isso significa que é uma manhã de milagres, é uma manhã de cura, é uma manhã onde Deus irá trazer um renovo para a minha e para a sua vida. Antes de entrar na palavra, eu quero te lembrar das nossas programações nessa semana. Nós temos o Isabel amanhã às 19h30. Nós temos também essa semana o Vision Day. Se você não sabe o que é isso, nós estamos nos reunindo como micro-igrejas aqui na igreja, para que nós possamos aprender e compreender mais sobre o que é a micro-igreja, o que são as micro-igrejas, e você está convidado a vir para você participar da quarta-feira às 20 horas, no sábado também às 19h30 nós temos o nosso hub, o nosso encontro da juventude aqui na Logos Church. Vai ser incrível, vai ser um painel sobre mente. Nós estamos na série Batalha da Mente. Nós vamos ter uma psicóloga clínica e professora de uma universidade, nós vamos ter um médico e nós vamos ter o nosso pastor Paulo numa mesa debatendo sobre depressão, suicídio, alma, corpo, espírito. Vai ser uma bênção. Venha no sábado às 19h30. No domingo nós temos o nosso culto, como de costume, de celebração, às 10 da manhã. E na segunda, dia 25, teremos os homens, um culto especial com o pastor Dênio Lara Júnior, de São Paulo, que está vindo para nos abençoar, e vai ser uma bênção. Amém aos recados, aos avisos. Guarde o seu coração, o Espírito de Deus está aqui. Há uma atmosfera diferente nessa manhã. E eu percebi isso no começo do nosso culto, quando a pastora Kate abriu com Filipenses. Eu falei, meu Deus, será que ela vai falar exatamente o que eu vou pregar? E eu vou pregar Filipenses 4. Então, o que significa? O Espírito está conectado. O Espírito está conectado com esse dia. O Espírito está conectado com esse momento. E nós iremos, nessa manhã, viajarmos um pouco na palavra, entrarmos na palavra e entender. E o tema dessa mensagem, se você gosta de anotar, se você gosta de escrever para depois meditar, é os hábitos poderosos da mente. Os hábitos poderosos da mente. Nós estamos numa série sobre batalhas da mente, e não tem como nós não falarmos de alguns hábitos que a própria palavra nos ensina, de como nós podemos quebrar algumas barreiras, de como nós podemos governar a nossa mente, porque Deus te fez e te criou para você governar sobre as suas emoções, para você governar sobre as suas vontades, para você governar sobre os seus desejos. É dessa forma que Deus te criou, com autonomia, com autoridade. Em Gênesis 1:28 Ele delegou autoridade ao homem, Ele delegou autoridade à criação. Então você tem autoridade sobre a sua mente, você tem autoridade sobre os seus desejos. E em Filipenses 4 nós já vamos ler, você pode ir anotando aí como referência, Filipenses 4. Eu quero te perguntar nessa manhã, quantos aqui são gratos pela graça de Deus na sua vida? Amém? Há uma graça especial de Deus na minha e na sua vida, e nós precisamos, Logos Church, diariamente reconhecer essa graça e nos contentar em sermos gratos por essa graça. Por isso, mais uma vez, você fique à vontade durante a palavra, para você ofertar e para você dizimar em gratidão aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nós precisamos estar abertos nessa série, nesse culto e nesse dia, para a verdade que a Bíblia diz ao respeito da nossa mente. Talvez você está sendo guiado pelo que os outros falam da sua mente. Talvez você está sendo guiado pelo que a sua mente está produzindo de emoções. Mas eu quero dizer nessa manhã que a sua mente, mais uma vez, ela é governada por Deus. E quando Deus governa a minha e a sua mente, nós não podemos mais ser guiados pelas nossas emoções, mas nós seremos guiados pelo Espírito de Deus, que nos leva em todo o tempo a uma experiência sobrenatural com Ele. Então comece essa manhã já profetizando: você viverá nessa semana uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, que mudará as suas vontades, que mudará os seus desejos, e trará ao seu coração o Espírito de Deus, que vivifica, que muda e que transforme.
Vamos abrir lá em Filipenses 4, no versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. O apóstolo Paulo está trazendo uma orientação, está determinando algo para um povo, e é isso que Deus está determinando para nós, Logos Church, nessa manhã. Então conecte o seu coração à palavra, conecte o seu espírito à palavra. Deus irá trazer chaves importantes nessa manhã, para você não ser guiado mais pelas suas emoções, mas para você ser guiado pelo Espírito de Deus. Olha o que Filipenses 4,4 diz: alegrem-se sempre no Senhor, e repito, alegrem-se. Isso é o suficiente. Nós não precisamos entrar no texto todo para entender que a primeira coisa que nós precisamos entender e compreender nessa manhã é que nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós devemos nos alegrar no que o Senhor está fazendo. Nós devemos nos alegrar no que o Senhor está construindo. Nós devemos nos alegrar pelo fôlego de vida. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo à igreja em Filipe: alegrem-se. Ele está sendo claro e determinando como imperativo, dizendo: alegrem-se. E Deus nessa manhã está dizendo para você: alegre-se. Se alegre pelo que eu tenho feito, se alegre já por aquilo que você está conquistando através do meu nome. E nós precisamos nessa manhã construir esses hábitos e quebrar alguns paradigmas que o próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar no decorrer desse texto. Mas a primeira chave, ou o primeiro hábito, ou a primeira característica é o hábito de nos alegrarmos no Senhor. Repita comigo: eu vou me alegrar no Senhor. Mais uma vez: eu vou me alegrar no Senhor. O primeiro hábito para uma mente transformada, ou o primeiro hábito poderoso de uma mente transformada, é o hábito de nos alegrarmos no Senhor. Talvez você está pensando: pastor, a minha história você não sabe o que eu estou passando hoje, você não sabe o que eu passei nessa semana, e realmente talvez eu não sei a sua história nesse momento, mas eu posso te dizer algo: sempre tem uma perspectiva de alegria. Mesmo em meio a circunstâncias ruins, tem que existir uma perspectiva de alegria. Alegrem-se no Senhor, alegre-se no poder de Deus, alegre-se naquilo que Deus está gerando. A alegria em pelo menos você respirar nessa manhã. Temos alguns médicos aqui na Logos Church que podem confirmar isso. Nesse momento há pessoas que não estão tendo o fôlego de vida, não podem respirar, não podem muitas vezes estar no lugar que você está. A alegria nas pequenas coisas, a alegria em pelo menos termos um lugar para nos reunir. Interessante que a mente humana, quando fala em alegria, talvez você está pensando aí, traduzindo na sua mente, nas suas emoções. Só que emoções, igreja, ela tem a ver com algo circunstancial. Você emite emoções de acordo com as circunstâncias que você está vivendo. Então, se você está vivendo circunstâncias de paz, as suas emoções estão em paz, a sua emoção está em calmaria. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você está vivendo um turbilhão, um deserto, uma tempestade, as suas emoções então também estão em ansiedade, em angústia, em aflição. Só que essa alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui não tem a ver com as emoções, não tem a ver com as circunstâncias que você está passando. Essa alegria aqui é uma alegria que precisa ser genuína dentro de você, independente do que você está passando. Porque se você for alegre em Deus só quando você está passando coisas boas, logo as suas emoções estão te governando. Porque daí você segue o fluxo espiritual que Deus tem para você, de acordo com aquela circunstância positiva. Mas se você não está passando em momentos positivos, até porque Deus não nos promete que sempre será bom, até porque, igreja, se nós vivermos só o bom de Deus, você não concorda comigo que muitas vezes nós não vamos dar espaço para Deus agir? Quantas histórias, talvez você no momento de crise você veio até Deus, mas no momento de bonança você se esqueceu de Deus. Então Deus trabalha o quê? Desertos e mares, montanhas e vales, pico e desertos, para que você possa depender de Deus. Agora, se as suas emoções forem baseadas no estágio emocional que você está,
você não vai viver a alegria que Paulo estava dizendo aqui, e essa alegria que transforma a sua mente. Alegrem-se no Senhor, tenha alegria no Senhor. Essa alegria de Filipenses é uma ordem que independe de circunstâncias, independe do modo do que você está passando nessa manhã. É uma atitude proativa de acordar e mesmo ao meio de um caos, você dizer: Senhor, eu estou alegre, porque em Ti eu já venci todas as coisas. É uma atitude proativa e não uma atitude circunstancial. Não tem a ver com o que você está passando. Mais uma vez, eu não sei o que você está passando, eu sei que o Deus que está passando aqui nessa manhã é o Deus que traz alegria, é um Deus que muda a sua história, é o Deus que muda a minha história. Salmista lá em Salmos 103:1 diz: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Davi muitas vezes não tinha força para se alegrar, mas ele condicionava a sua mente em dizer: Senhor, eu te bendigo, eu me alegro em Ti. Há uma alegria na guerra, há uma alegria na perseguição. Nós precisamos, Logos Church, parar de reclamar das circunstâncias e começar a fazer igual Davi e dizer: bendiga, Senhor, mesmo que seja difícil, mesmo que a minha vontade não é ir, mesmo que a minha vontade não é orar, mesmo que a minha vontade não é jejuar, mesmo que a minha vontade não é ir nas programações. Senhor, bendiga a minha alma, traz alegria à minha alma, traz renovo à minha alma, para que eu possa vencer os meus inimigos. E uma guerra você não vence só atacando, você começa a vencer as guerras da sua e da minha vida na sua mente. Independente de circunstâncias, crie o hábito de ser alegre em Deus. Há alegria também em sofrer. Pesado isso, né? Difícil compreender, né? Pastor, você está falando uma loucura. Não, há uma alegria também em sofrer, porque quando nós sofremos, nós estamos dando um espaço para Deus. Nós estamos dando um espaço. Se conecte aqui comigo, igreja. Nós estamos dando um espaço para Deus agir. O primeiro e poderoso hábito nessa manhã é que nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós devemos nos alegrar no Senhor. A nossa alma é constituída de mente, emoções, vontades. E nós sabemos que precisamos ser feito, mas às vezes nós não temos vontade de fazer. Eu não sei se é só comigo isso, mas às vezes eu não tenho vontade de orar. Sim, eu preciso ser vulnerável aqui. Não é porque eu estou no púlpito ou porque eu tenho um título de pastor que todas as vezes, todos os momentos, em toda a minha história eu tive vontade de jejuar, eu tive vontade de orar, eu tive vontade de buscar. Não tem a ver com uma vontade, tem a ver com uma gratidão e uma alegria em entender que se Deus pediu para você viver uma estação onde você deve sim orar, onde você deve sim jejuar, então não é a sua vontade que te governa, mas é o Espírito que está clamando dentro de você a necessidade de você fazer. A sua alma não pode ser governada pelas suas vontades, a sua alma não pode ser governada pelos seus desejos, a sua alma precisa ser governada por Jesus. E o que Jesus está falando dentro de você, então alegre-se, tenha alegria. Deus, o Senhor está me colocando numa caverna nessa estação, amém por isso. Deus, o Senhor está colocando um desafio geográfico nessa estação, amém por isso. Nós precisamos vencer as nossas não vontades e nos alegrarmos no Senhor. Chega de viver aquilo que só é a sua vontade. Eu não vou na torre de vigia essa semana porque eu não tenho vontade. Não é assim que você vai vencer a sua guerra. É mesmo sem vontade, você indo e falando: Jesus, bendiga a minha alma, eu me alegro em Ti. A minha mente não tem vontade nesse momento de ir, mas eu estou clamando: Senhor, mude as minhas vontades e governe o meu ser. E fica aqui uma dica: nós temos e começaremos essa semana na sala de torre de vigia, aonde você pode vir, vai ter uma equipe preparada para orar por você. Já está acontecendo aqui no nosso templo principal, mas a partir dessa semana vai ser na sala específica. Por que não?
Pastor, não tenho vontade. Bendiga, ó minha alma, Senhor. Eu não tenho vontade, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, mas Senhor, eu me alegro em Ti e eu farei aquilo que for necessário. Nós precisamos nos alegrar no Senhor e não em circunstâncias. É no Senhor, é em Deus. E precisar é diferente de querer. Você precisa escutar Deus, e é diferente de você querer escutar Deus, porque querer muitas vezes, mais uma vez, está condicionado às circunstâncias. O precisar é quando você sabe e você abre uma lacuna para que Deus possa falar com você, para que Deus possa orientar você, para que Deus possa mudar a próxima fase. Você não tem que querer, você precisa ter intimidade com Deus. Você não tem que querer orar, você precisa falar com Deus. Você não tem que querer vir na igreja, você precisa ter comunhão com o corpo. Você não tem que querer ofertar a casa do Senhor, você precisa responder a um princípio. É diferente o querer de o precisar. É diferente, tem que entrar na sua cabeça, meu irmão, porque senão você vai ter batalha na mente todo dia, porque senão a sua mente vai te governar. Nós estamos ouvindo aqui há praticamente um mês palavras fortes sobre a nossa mente, palavras que você já poderia estar liberto das suas emoções, se você estivesse aplicando a sua palavra, ou a palavra do Senhor. Mas mais uma vez, não é o que você quer, ou como você quer, é o que você precisa. E mais uma vez, você precisa escutar o que Deus tem para você. A alegria do Senhor é a nossa. De novo, a alegria do Senhor é a nossa. Então como que eu posso ter alegria, ou como que eu posso ter força, pastor? A força que você precisa para sair daqui hoje, ao meio-dia desse domingo, e enfrentar uma semana de desafios, está na alegria. A resposta já está no próprio versículo. A força vem da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A força logo vem de uma alegria, não de um estado de circunstâncias ou circunstancial, mas de uma verdade bíblica sobre a sua vida, que quando você se move em alegria, você já é forte. Você precisa compreender o que a palavra está dizendo, o que a palavra está declarando. A gente fala isso sempre, você sabe de cor. A alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor é a nossa força. E aí você liga para o pastor, ou você liga para um líder e pergunta: essa semana está difícil, que semana puxada, que semana pesada, me sinto fraco, me sinto descarregado. Não tem como lembrar que para se fortalecer em Deus, ou para viver uma vida de força, basta ser alegre? Que tal mudar a perspectiva da sua rota e entender que na própria palavra, na própria condicionante da sua mente, você precisa estar alegre no Senhor. Ele trará a força que você precisa. Olha o que continua lá, Filipenses 4:6. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam, e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus. Repete assim, paz de Deus. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Nada deve tirar a nossa paz. O texto fala: você não pode ficar ansioso, preocupado, ou viver à mercê de uma emoção por coisa alguma, ou seja, nada pode tirar a sua paz. Mas que paz que é essa, pastor? Não é a paz em Deus, não é a paz de viver com Deus, é a paz de Deus. Assim como fé em Deus e fé de Deus é diferente. Não estou entendendo, pastor, não faz o menor sentido. Faz sentido. Jesus, quando Ele vem para a terra, Ele fala: vocês precisam ter fé, ou se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, será o suficiente para vocês moverem montanhas. Aí você fala assim: mas pastor, eu tenho fé em Deus, eu creio que Deus pode, eu creio que Deus com 5 pães e 2 peixinhos mudou toda uma realidade, eu creio em Deus. Sim, é verdade, você crê, você confia, mas essa é a fé em Deus. E Jesus está falando aqui numa fé que é a fé de Deus.
Se nós tivéssemos a fé do tamanho do grão de mostarda, ou seja, a fé de Deus, o Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que transforma, o Deus que muda, o Deus que restaura, nós, se fôssemos do tamanho de um grão de mostarda, essa fé de Deus, estaríamos vendo uma cidade sendo transformada, estaríamos vendo paralítico andar, estaríamos vendo cego enxergar. Então não é a paz em Deus, o apóstolo Paulo está falando aqui, é a paz de Deus, não é uma paz em alguém, é uma paz que vem de dentro para fora, é de Deus para você, que muda, que restaura, que vivifica, que transforma. E nessa manhã você não tem que orar por paz em Deus, você tem que orar pela paz de Deus, para que ela transforme o seu modo de controlar. Sabe por quê? A paz que excede todo entendimento. Você não precisa entender que paz é essa, você não precisa nas suas circunstâncias de vida entender o que está acontecendo. A palavra fala, é uma paz que excede todo o entendimento, é uma paz que excede todo o controle. Você tem que estar disposto a largar o controle da sua vida e entender, ou deixar Deus gerar em você o entendimento que não tem que ser entendido por você, por mais difícil que seja de entender isso. É assim, é difícil. Por quê? Porque nós queremos ter o controle da nossa paz, nós queremos ter o controle das nossas circunstâncias, e aí a circunstância é positiva, eu estou feliz, eu estou alegre. Não, você não experimentará a paz que excede todo o entendimento, enquanto você não abrir mão de entender Deus, e deixar Deus ser Deus. Deixa de entender, deixa de querer entender. Pastor, eu não consigo entender o que está acontecendo, eu não consigo entender se nós vamos para a direita ou para a esquerda. Para de querer entender, porque a paz que excede todo entendimento, ela tira você do controle, e ela coloca Deus no controle, para que você não precise entender. Aleluia, pode bater palmas, Jesus. O Dani tentou. Parabéns, Dani. A alegria é uma atitude proativa. Tem que ser diferente a sua razão humana de uma verdade bíblica como essa. Você não precisa entender, você não precisa entender, é a paz que excede todo entendimento. E aqui Paulo está trazendo uma segunda atitude, ou um segundo hábito, que o primeiro é alegrar no Senhor, o segundo é o hábito de orações e ações de graças. Esse hábito é poderoso para transformar a sua mente, esse hábito é poderoso para mudar o que você precisa nessa manhã. Olha lá o que diz em 1 Pedro 5,6, 1 Pedro 5,6, portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo, e no tempo oportuno, e no kairós de Deus, no tempo de Deus, Ele os exaltará. Não é no seu tempo, Deus vai te exaltar no tempo dEle. Portanto, humilhem-se diante dEle. O lugar mais seguro que você pode estar nessa manhã é debaixo dos pés de Jesus, para que Ele te levante no tempo certo, no modo certo, no tempo oportuno. E você precisa fazer isso em orações e ações de graças. Além de se alegrar em orações e ações de graças, olha o que diz aqui: então vocês experimentarão lá em Filipenses 4,7 a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. A mente humana necessita o tempo todo de um estado de oração. Você precisa orar, e o hábito da oração transformará a sua vida. Orar transformará a sua casa, orar transformará o seu trabalho, a oração muda a atmosfera. Você precisa se voltar ao Pai, isso faz a sua mente ser equilibrada, essa humildade, essa submissão. Deus que vai te exaltar. Não tem o dia que você vai fazer algo, agora eu vou me vingar, agora eles vão ver, Senhor, prepara então uma mesa perante os meus inimigos, para que não é assim. Ou então, a minha vingança vai ter sabor de, tá vendo como você sabe? Nem a vingança é a minha vitória, mas você está tão condicionado a querer ver o negócio acontecer. A mana foi a primeira mel.
Não é nem a vingança, é a vitória, cara. Mas quando a gente condiciona a nossa mente, o quê? Senhor, é no teu tempo, o Senhor vai me exaltar. Aí eles me humilharam, eles me criticaram. Ah, Senhor, agora eu estou entendendo que um dos hábitos é a oração. Então, Senhor, prepara diante de mim uma mesa para que os meus inimigos, ou então a minha vingança vai ter sabor de mel. Não. Como diz lá os que gostam de futebol, igual o pastor Tiago, não é assim. Não é assim. A sua mente precisa orar em súplicas e em adoração, dizendo: Senhor, é no seu tempo, é no seu modo, o Senhor no tempo certo vai te exaltar. Igreja, podem tentar cancelar, podem tentar anular, podem tentar jogar pedra no seu sonho, podem tentar jogar um caminhão de areia naquilo que Deus tem para você. Ele vai te exaltar no tempo dele, não no seu. Mas precisa ter um hábito de oração, igreja. Quantas vezes você para ouvir? Porque nós estamos condicionados também a só parar para falar. Mas nós não estamos condicionados em parar para ouvir. Qual foi a última vez, ou quando foi a última vez que o Senhor falou com você? Pastor, Deus não fala comigo. Eu estou vivendo o período da caverna. Eu estou vivendo o período do silêncio. Muitos estão absorvendo isso como uma verdade, ao invés de parar e ouvir a Deus. Às vezes você está se colocando na caverna, você está se colocando nesse lugar, você está dizendo que Deus não está falando com você, mas é porque você fala tanto que parece uma gralha que não para de falar, e Deus está dizendo: para um pouco, respira, seja alegre, entenda que eu já te dei essa paz. Outra coisa, ore e tenha ações de graças. Eu vou falar no tempo oportuno. Não é no seu cronos, não é no seu tempo, é no kairós de Deus. Filipenses 4:6, não vivam preocupados, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradeça. Sabe como que é isso, igreja? Eu já falei isso 1.835 vezes, mas vou falar mais uma. O modo como você ora condiciona a sua resposta. Se você todas as vezes entrar no seu quarto ou no seu período de oração pedindo: Deus, eu preciso de provisão essa semana. Deus, eu preciso que o Senhor toque o coração da minha esposa, que está parecendo os meus inimigos, estou dormindo do lado da minha inimiga. Senhor, toque o coração da minha família. Se você só pedir, Deus não vai te dar resposta. Agora, ao invés de você pedir para a provisão, que tal você orar de uma outra ótica e começar a orar: Senhor, obrigado, porque o Senhor já me deu a provisão. O resultado é diferente, porque você está condicionando a sua mente a não ser um espectador de um pedinte, mas você já está agradecendo em fé por aquilo que você ainda não viu. Interessante que isso me faz lembrar, por exemplo, quando Elias mandou aquele menino, aquele jovem, subir por 7 vezes e ver se algo ia acontecer. E ele não via por 6 vezes, ele não viu nada. Na 7ª, que é o ciclo perfeito de Deus, ele nem vê a chuva, mas ele vê um sinal, ele vê algo mudando. Então às vezes você não vai ver nada, mas você precisa gerar em fé, você precisa gerar dentro de você aquilo que você quer viver. Elias, enquanto mandava o menino ir lá, ele estava no seu quarto prostrado, e a Bíblia, se você for no original, você vai entender que a oração era como dores no parto. Mulheres, como que é a dor do parto? Como que é a dor da contração? Você está ali assim: oh Senhor, eu preciso que chova, Senhor, eu preciso que mude. Elias estava orando de dentro para fora. Elias estava tendo uma contração. Por quê? Porque ele estava gerando o milagre, ele estava gerando a provisão, ele estava gerando em fé a chuva. Sabe por que você não vê o milagre nessa semana? Porque você não gera o milagre, você só espera o milagre. E a sua vida é um título de filme: a espera de um milagre. Muda a espera para: eu estou gerando um milagre. Elias estava gerando um milagre, ele estava como dores do parto. Ah, Senhor, eu preciso que mude. Eu já mandei rei Acabe ir para Jezreel. Será que não é possível que vai chover? Deus, eu já te agradeço que eu estou vendo chuva. E de repente Deus faz o quê? Opa, ele gerou um milagre. Agora, se ele tem o hábito de oração e o hábito de agradecer aquilo que ele já está vendo em espírito, está aqui, vê uma mãozinha do tamanho da mão de um homem, esse é o sinal que vai chover.
para de esperar o seu milagre, e que tal nessa manhã você começar a gerar o seu milagre? Deus, eu não estou vendo saída, mas em Ti eu sei que há uma saída, então eu já vejo a porta aberta, eu já vejo a cura na minha enfermidade, eu já vejo a conversão na minha família. Eu não vou pedir, eu vou gerar. Esse é um hábito importante e essencial na minha e na sua vida. Essa diferença entre o seu caráter e o caráter de Cristo. Filipenses 4:7 mais uma vez. Então vocês experimentarão a paz, vocês experimentarão esse entendimento que é muito fora do comum, para ver aquilo que Deus tem para você. Para de buscar o controle. Mais uma vez, sem fé é impossível o que a igreja? Agradar a Deus. Sem essa fé de Deus é impossível você agradá-lo. Sem essa fé de Deus é impossível você gerar algo. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando, vamos ser alegres. O apóstolo Paulo está falando, vamos orar, vamos ter ações de graça, vamos orar já agradecendo. A nossa mente precisa ser governada pela verdade de Deus e não pelas mentiras das circunstâncias. E o mais lindo do texto é que os últimos 2 hábitos, ele nos dá a resposta do que nós devemos fazer. Se o primeiro é nos alegrar, e se o segundo é trazer um hábito de orações e súplicas e ações de graça, no próprio texto ele continua ali no 8 dizendo: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro. Olha só o que Paulo está falando: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Aqui Paulo já está respondendo como nós podemos ter uma mente renovada, uma mente transformada. Sabe como, igreja? Olha lá, concentrando-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Paulo está nos ensinando o terceiro hábito para uma mente poderosa, além da alegria, além da oração e súplicas e ações de graças, é o hábito de ser intencional nos seus pensamentos. Você precisa ser intencional no que você está pensando hoje. Não dá mais para você não ser intencional em pensar. Por isso que ele fala assim, concentrem-se em tudo que é verdadeiro. O que é uma verdade de Deus sobre você? Por que você anda travado e pautado no que o mundo diz sobre você, quando Deus tem algo verdadeiro ao seu respeito? Essa estratégia de Paulo aqui nada mais é do que a mentira versus a verdade. Você pode receber mentiras do mundo sobre o seu respeito, mas você na palavra, na verdade, naquilo que é admirável, naquilo que é amável, Deus fala quem você é, e você quebra a mentira do mundo com a verdade de Deus. Você quer ser intencional no seu pensamento? Talvez você lá atrás ouviu do seu pai: você não vai dar certo, nós somos pobres, você vai ser pobre, você é burro. Forte isso, né? Mas muitos de nós ouvimos isso. Você não presta, nada vai dar certo na sua vida. Talvez essa foi a mentira de Satanás, usou a boca do seu pai, da sua mãe, da sua família para dizer a seu respeito. Mas o que o Senhor fala para você nessa manhã? Ele fala que concentre-se naquilo que é verdadeiro. Isso não é verdade a seu respeito. Concentre-se naquilo que é puro, isso não traz pureza. Concentre-se naquilo que é amável. Como que isso pode ser amável? Concentre-se naquilo que é admirável. Como isso pode ser admirável? Você precisa ser intencional no seu pensamento. Muitos de nós acordamos de manhã e não pensamos no que nós vamos declarar. Sabe o que a gente declara? Olha para a esposa e fala assim: nossa, acordei quebrado hoje. Pronto. Por mais que é uma fala do seu físico, você está declarando que naquele dia você está quebrado. Nossa, acordei quebrado hoje. Seja intencional no seu pensamento. Nossa, eu acordei meio cansado hoje, mas hoje eu acordei para vencer. Hoje eu acordei, cara, vou chegar no trabalho, ninguém vai me aguentar, porque eu sou vencedor. Agora, nossa, estou quebrado hoje. Declarou uma mentira sobre a sua vida. Declarou uma mentira sobre a sua vida. Você não é um falido, você não é um fracassado, você não é um quebrado, você não é um depressivo, você não é um suicida, você não é um diagnóstico que te deram a teu respeito. Você é o que Deus diz que você é.
E Ele precisa trazer essa verdade sobre a sua, sobre a minha vida. Por isso nós precisamos, igreja, ter o hábito de ser intencional nos nossos pensamentos. A palavra nos traz fruto, e fruto de esperança. Ação de ser intencional. Olha o que Colossenses 3:1 fala: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus, e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Ele não fala algumas, Ele não fala só na saúde, Ele não fala só no trabalho, Ele não fala só no financeiro, Ele fala: Cristo vai em todas as frentes te suprir. Por que então andar numa mentira? Por que deixar a sua mente ser levada pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelo que os outros estão dizendo a seu respeito? Esse mesmo Deus, lá em Colossenses 3:19, esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas aonde, igreja? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você tem todas as necessidades supridas, mas tem que ser em Cristo Jesus. Não é no seu trabalho, não é no seu pastor, não é num governo, não é numa questão econômica, macroeconômica, não é no dólar, não é no euro, é em Cristo Jesus que você tem todas as suas necessidades supridas. Então, se você tem que ser alegre, se você tem que orar e ter ação de graças, e se você tem que ser intencional nos seus pensamentos, quarto e último hábito para uma mente poderosa é que você precisa, como aqui está dizendo, crer o tempo todo. Crer o tempo todo. Crer o tempo todo. Crer o tempo todo. É o hábito de crer. Não é o hábito de ver, é o hábito de crer. Você precisa crer, você não precisa ver, você precisa crer. Pedro andou sobre as águas mesmo um pouquinho, porque ele não estava pensando se ele ia ver algo, ele estava crendo que ele poderia andar, mas quando ele parou de crer que ele poderia andar, ele afundou, mas ele creu, pelo menos um pouquinho. Para de querer ver para crer, quando na realidade você precisa crer para ver. E aqui, em quarto hábito, é esse crer o tempo todo. Crer que Deus vai te suprir, crer que Deus que chama é o Deus que vai te respaldar na missão ou naquilo que você tem que fazer, crer que Deus proverá para a próxima fase. Para de andar com a batalha da sua mente dizendo: você não tem provisão, você não vai dar certo, não vai conseguir, não vai assinar o contrato, não vai mudar de casa, não vai adquirir um carro, não vai. Descansa no Senhor, se alegre já pela vitória. Olha só que interessante, vamos pegar um tema aqui. Vamos lá, talvez você nessa manhã está precisando de uma nova porta de emprego. Olha a diferença. Poxa vida, vou para a igreja hoje porque eu estou precisando de um emprego essa semana e eu vou lá. Aí eu vou lá na oração, lá na torre de vigia, vai que Deus me abençoe, vai que eu consiga alguma coisa, vai que se eu começar a me alinhar com Deus, esse é um tipo de pessoa. Agora muda a perspectiva para uma mente transformada, para uma mente poderosa e para uma mente com esses 4 hábitos. Vamos praticar os 4 hábitos. Primeiro, alegria. Senhor, eu já estou alegre em Ti, porque o Senhor me deu fôlego de vida, então eu posso ter força hoje para buscar um emprego. Segundo, orações. Deus, eu já quero Te agradecer por esse emprego. Eu já quero agradecer porque eu não posso ver a porta aberta, mas eu creio que eu verei a porta aberta, e eu já te dou graças, Senhor, porque esse emprego está vindo, e na autoridade do Seu nome eu vou conquistar. Segundo hábito, orações e súplicas e ações de graças. Terceiro hábito, e ser intencional. Deus, então eu estou saindo de casa, e eu vou ser intencional e vou buscar um emprego, eu vou ser intencional e vou mandar o currículo, eu vou ser intencional e vou bater de porta em porta, eu vou ser intencional porque eu sou capaz, o Senhor me fez capaz. E quarto e último, eu creio que eu terei uma nova porta de emprego. Veja, você colocou os 4 pontos em prática, ou as 4 ferramentas em práticas, e teve a sua mente transformada. Sabe por quê? Porque isso não dá espaço, você não tem tempo para ficar reclamando.
porque você está o tempo todo conectado com os céus, dizendo: Senhor, Tu és soberano, Tu és soberano, a minha mente não pode me guiar, as minhas emoções não podem me guiar, as minhas frustrações não podem me guiar. Senhor, Tu és soberano, Tu és santo, o Senhor já tem a provisão, porque eu preciso. O Senhor já falou lá em Filipenses 4,19, que todas as coisas serão supridas. Meu irmão, qual é a causa que você precisa de suprimento nessa manhã? Se Jesus está falando que todas as coisas, todas, não há nada que fique em dívida com Deus. Por isso você não pode querer a paz em Deus, ou a fé em Deus. Você precisa ter a paz de Deus e a fé de Deus, para você ver, mas todo milagre, como nós aprendemos há pouco, ele precisa ser gerado. Mais uma vez, eu não sei o que você precisa para essa semana. Eu sei que todos nós aqui temos coisas que nós precisamos resolver nessa semana, senão você não estaria nem vivo. Há coisas que você precisa resolver, há coisas que eu preciso resolver, há coisas importantes que eu preciso resolver como igreja, há coisas importantes que eu preciso resolver como família, há coisas importantes que eu preciso resolver como provedor, como homem. E você está no mesmo barco, nós estamos no mesmo barco, nós estamos com as mesmas possibilidades. Talvez a sua circunstância é um pouco mais difícil, talvez a minha circunstância é muito mais difícil. Para de olhar para a circunstância. Alegre-se no Senhor, alegre-se em Deus você já tem tudo o que você precisa. Para de orar por circunstâncias, para de querer ser alegre mediante as circunstâncias que estão ao seu redor. Mais uma vez, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, eu não sei a tempestade que está aí fora na sua vida. Para de olhar para a tempestade, alegre-se no Senhor, alegre-se em Deus. Esses hábitos são poderosos para você ter uma mente equilibrada. E olha, muitos de vocês sabem que eu tenho autoridade em Deus para falar desse assunto. Essa é a área que Deus mais me usa, todas as vezes que eu oro e que eu ministro. E eu fico às vezes pensando: Deus, como isso pode ser real? É porque, mais uma vez, Deus transforma o nosso passado em nosso testemunho. Deus usa a bagunça da nossa história em nossa mensagem. Aquilo que Deus permite você passar, aquilo que Deus permite você carregar, muitas vezes como uma marca, é para que você possa alcançar outras pessoas com autoridade, no caráter de Cristo, na identidade de Cristo e na missão de Cristo. Para de reclamar daquilo que você está vivendo e pense que, através do que você está vivendo hoje, é uma grande ferramenta para você alcançar outras pessoas. Alegre-se no Senhor, ore, agradeça com ações de graças. Não é a vontade de querer, mas é que você precisa orar. Seja intencional nos seus pensamentos, não venha com pensamentos contrários, pensamentos do que Deus diz a seu respeito. Isso transforma qualquer desequilíbrio, isso transforma qualquer bipolaridade, isso transforma qualquer ansiedade, isso transforma qualquer movimento suicida, quando você é intencional no seu pensamento. E quarto e último ponto, para de querer ver resposta, mas comece a crer nas respostas. Você precisa crer, você precisa gerar, você não pode mais ficar orando por milagre. Comece a gerar o seu milagre hoje. Talvez seu milagre vai ter 9 meses de gestação, talvez seu milagre vai ter um dia de gestação, talvez seu milagre vai ter algumas horas. Não sei o tempo de Deus para a sua vida. Eu sei que quando a gente começa a gerar na perspectiva de milagre, Ele é fiel e justo para, mesmo que não chova há muito tempo, começar a chover. Deus é soberano, Ele é soberano. E isso precisa ser uma verdade para você e para mim nessa manhã, porque senão nós vamos ter que anualmente repetir a série As Batalhas da Mente, porque nós vamos o quê? Ver um povo prostrado e frustrado pelo que a mente está vivendo. E Deus não te chamou para viver segundo as suas emoções, Deus te chamou para viver segundo a alegria que te traz força. Para de andar cabisbaixo, seja alegre em Deus.
Para de pedir e comece a agradecer. Para de esperar e comece a gerar. Eu não sei qual é o seu milagre para essa semana. Eu quero te convidar a se colocar em pé nessa manhã. E eu quero te convidar a uma oração muito simples, mas de um impacto muito profundo. É a oração do não pedir para esperar acontecer, que é a maioria do modo de oração que nós oramos e entramos. Mas é entrar no modo: Senhor, eu já agradeço e estou disponível em gerar. As mulheres vão saber mais do que os homens o que é gerar. E é como Elias na sua oração, esperando a provisão, a chuva. Ele gerou. Sabe o que é lindo, igreja? Presta atenção aqui em mim. Depois que Elias viu a chuva cair sobre aquela cidade, ele já tinha mandado o rei Acabe ir para Jezreel. Jezreel era a cidade de veraneio do rei. E o rei foi com seus cavalos, com a sua carruagem. E a Bíblia fala que logo depois que Elias recebeu a notícia e começou a chover, veio uma unção de aceleração em Elias, que a pé ele chegou antes que Acabe. Sabe o que é isso? Você gera o milagre vem, e além do milagre há uma unção, ou há uma aceleração na sua vida, que você chega mais rápido que os problemas, você chega mais rápido que a sua mente, você chega mais rápido que o desafio que você tem. Então, igreja, não se compare com quem está correndo de carro, de cavalo, e seja lá do que for. Gere o milagre, e mesmo que pareça que está demorando, no tempo de Deus, na hora de Deus, Ele vai prover aceleração, e a aceleração faz você chegar à frente daqueles que estão até mesmo correndo. Eu não sei se você está pegando essa mensagem, eu não sei se você está pegando essa verdade, eu não sei se você está pegando essas chaves, mas gere o milagre, e depois que você gerar o milagre, se prepara para correr.